Olá, boa noite aí, quinta-feira, 5h55, é hora da gente conversar um pouquinho. Esse final de tarde, tá o sol aí se pondo e a gente queria conversar um pouquinho com vocês sobre como motivar a meditar. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Fiorelli, sou médica e minha formação é em geriatria e medicina integrativa. A geriatria acaba sendo um estudo não só do idoso em si, mas de todo o processo de envelhecimento relacionado a como viver bem e como envelhecer bem e ter longevidade saudável. E a medicina integrativa, que é uma abordagem para ver a pessoa como um todo, tanto em relação ao corpo, à mente e a parte mais de consciência profunda, que seria aí uma parte espiritual. Então, uma das coisas bem praticadas e prevalentes dentro da medicina integrativa, né, das práticas de mente e corpo que a gente vê, é a meditação. A meditação é uma coisa que muitas pessoas ouvem falar, muitas praticam, outras não sabem muito bem se está praticando direito, outras falam, não, isso daí não funciona, não é para mim. E existe muitos mitos ao redor da meditação, né? Que eu vejo as pessoas falarem. E quando eu pergunto, converso sobre todos os benefícios que tem da meditação, que pode controlar a ansiedade, o estresse, que pode ajudar na concentração, tanto na parte de produtividade, como próprio autocontrole em relação às emoções. Pode, inclusive, ajudar no controle de pressão alta, pode melhorar a imunidade por acabar fazendo um equilíbrio, né, emocional importante. Mas a gente sabe que para motivar a meditar e, na verdade, para motivar qualquer coisa, não adianta a gente só saber para que serve saúde, né? Às vezes não faz sentido naquele momento, às vezes não vê como uma coisa que precisaria. E aí eu queria saber quem aqui já entrou, Selma, Vanessa, Edviges, Patrícia, a Vera. Como é que vocês estão em relação à meditação? Vocês praticam, não pratica, mas gostaria, já pratica, mas não consegue manter a rotina de meditar no dia a dia? Ou às vezes já pratica há muito tempo e já está bem acostumada em relação a isso? Como é que vocês estão em relação à meditação? Então a Patrícia falou que não consegue, mas gostaria. Isso é uma coisa muito frequente. Tem muitas pessoas que falam, eu quero muito, mas não dá, eu não consigo, né? Se quiser, pode até colocar aí qual que é o motivo de não conseguir, né? Qual que é a maior dificuldade que tem na hora de fazer a meditação? A Selma falou que gostaria de praticar. A Patrícia falou, minha cabeça é muito acelerada. Olha, é natural, né? A nossa cabeça, assim, é como se tivesse um monte de bichinhos que vai pra lá e pra cá e fala, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Daí na hora que para, daí fica, continua andando, continua fazendo as coisas. E esse é
uma parte muito comum que as pessoas acabam falando. Fala, eu não consigo meditar porque eu não consigo ficar quieta. Ou eu não consigo meditar porque eu não consigo não pensar em nada. Ou eu não consigo meditar porque eu fico nervosa de ficar parada, eu fico muito agitada. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é, afinal, o que é meditar, né? Porque se fala que é difícil, que gostaria, mas não consegue, então a gente tem que pensar o que é realmente que você deveria fazer para meditar. Primeira coisa é a gente pensar que a gente não vai direcionar a meditação. A meditação, ela é um estado de consciência, tá? Ela é um estado de consciência gerado a partir de alguns exercícios que, na maioria das vezes, são exercícios de foco, tá? Então, de uma forma bem prática seria isso, né? E o que é um estado de consciência? Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Se a gente for pensar no dia a dia, a gente ou fica alerta, né? Então a gente tá acordado, tá consciente, né? Tá fazendo as coisas. Então você tá prestando atenção nas coisas do dia a dia. Tá fazendo a comida, você presta atenção se tá no ponto certo, ou você vai pegar alguma coisa, você tem que ver onde que você vai pegar. Então você tá prestando atenção naquilo, você tá alerta, tá? Ou a gente tem estado também que a gente dormindo, né? Então, quando a gente tá dormindo, a gente fica, a nossa cabeça até meio estranho. Às vezes a gente fala, nossa, eu sonhei com um negócio que misturou, eram algumas coisas que tinha passado durante o dia, e daí junturou com, nossa, uma pessoa que eu não via há muito tempo, e não fazia muito sentido. O sonho... O estado que a gente fica de consciência quando a gente dorme é um estado de consciência, não é igual da meditação, tá? Mas é um estado, digamos, um pouco parecido no sentido de que a cabeça ela acaba fazendo várias conexões em lugares diferentes que a gente não imaginava. Então, por isso que às vezes a gente... parece que tá cheio de coisa na cabeça, às vezes a gente dorme e daí de manhã parece que... Nossa, parece que é outro dia mesmo, né? Outra coisa que tá acontecendo. Então, pra gente chegar no estado de consciência meditativo, a gente precisa de foco, tá? E aí vocês falaram que não conseguem fazer a meditação porque tem a mente muito acelerada. Como que a gente pode ficar com a mente focada em alguma coisa se a gente tá com a cabeça acelerada, né? Será que a gente tem que falar, não, segura aí que a gente tem que sentar e ficar quieto, né? Então, imagina que quando a nossa cabeça tá acelerada, é como se tivesse várias crianças, né? Ou bichinhos assim na cabeça que corre corre pra lá. E quando a gente tem crianças, né, brincando em casa, aí você quer que todos fiquem quietos, daí você fica... Não, você fica bravo, grita, não, fica todo mundo quieto, segura ele. O que acontece quando a gente pega a criança que tá lá correndo e daí segura e força pra ela ficar quieta e briga com ela? Vocês devem ter passado por alguma situação dessa. Ela começa a chorar, né? Ela começa a ficar... desesperada, ela às vezes não entende direito o que tá acontecendo, por que tá fazendo aquilo. Então, com a nossa mente é a mesma coisa. A gente tem que pensar que a gente tem que se tratar da mesma forma que a gente trataria um bom amigo. E aí, como é que vocês fariam para ter uma atitude para controlar uma criança, por exemplo?
Aí a Patrícia falou, muito difícil controlar os monstrinhos que vivem na minha cabeça. Não, com certeza. Eles são bem malucos, ficam pra lá e pra cá, e às vezes faz a gente pensar e fazer coisas que a gente fala, nossa, mas eu não queria isso, né? E aí que eu queria trazer uma coisa muito importante. Não adianta a gente ficar bravo por tentar controlar esses monstrinhos que estão na nossa cabeça. A gente tem que primeiro tentar entender o que esses monstrinhos querem, né? O que esses monstrinhos da nossa cabeça, por que eles estão correndo para lá e para cá? E a meditação, na verdade, nada mais é do que isso. Você ouvir esses monstrinhos de vez em quando, né? Você ser bom com eles, né? Então, a atitude de bondade, de gentileza, é um dos princípios mais importantes da meditação. E por que isso é tão importante e o que isso tem a ver com motivação? A gente é movido por coisas positivas. Imagina que se a gente faz alguma coisa de errado, né, a criança, né, vai lá, faz alguma coisa de errado, a gente vai lá e deixa de castigo. Então, ela vai aprender que aquilo é errado e não vai fazer mais. Mas muito mais eficiente do que a punição ou a gente tratar de uma forma agressiva é tratar com bondade. Só que como que a gente vai tratar com bondade? Quando a gente consegue fazer aquilo que a gente gostaria. Então, ter essa recompensa positiva, ela é muito importante, né? A cada momento, pequenas coisas dentro do dia, que pode ser, né? Que dá para tentar equilibrar um pouco as coisas, né? Esses monstrinhos que estão na nossa cabeça. Vocês já praticaram que tipo de meditação? Vocês já... Coloca aí no chat para eu conseguir saber. Vocês já praticaram meditação mindfulness, transcendental, vipassana, zazen, raja yoga? Vocês já ouviram algum desses? Quando vocês vão meditar, vocês pensam o que vocês têm que fazer na hora da meditação? Coloca aí para eu poder saber o que vocês já fizeram. Então, a Patrícia falou que já tentou fazer yoga. Yoga é um tipo de meditação que acaba usando o corpo também. Na verdade, existe um tipo específico de meditação de yoga. A prática de yoga usando os asanas, que seriam as posições, é uma forma de meditação, porque você fica com a consciência no corpo. Aí, só que não conseguiu passar da primeira aula. O que foi difícil para passar da primeira aula? A Lália Assunção, faço Tai Chi, amo. Ai, Tai Chi é maravilhoso. Tai Chi é uma forma também de prática corporal. Então, olha só que interessante, vocês já trouxeram dois tipos de meditação, né, de estados de consciência com foco e que usa o corpo. Então, não necessariamente a gente precisa ficar com aquela posição que eles colocam sentadinho, com as pernas cruzadas, o dedinho assim, né? Não tem nada disso, né? Na verdade, você pode fazer em qualquer situação. O Tai Chi e o Yoga, eles usam o corpo e é importante, é diferente de um alongamento. As pessoas acham, por exemplo, que Yoga é um alongamento, né? Yoga não é um alongamento por quê? Porque o alongamento, você tenta esticar o máximo que é possível e fica com dor, e o intuito do alongamento é aumentar a flexibilidade. O yoga, ele é um trabalho de consciência corporal.
É um trabalho mente-corpo. E quando você faz o yoga, você tem que ser gentil. Olha aí de novo, a gentileza, uma atitude importante em qualquer tipo de prática meditativa. Então você tem que ser gentil, se começa a doer, para um pouquinho, volta. Você tem que ficar numa posição confortável. Também não precisa ficar virada de ponta cabeça, né? E quando você tá fazendo yoga, ou quando você tá fazendo tai chi, é importante ter o foco do que você tá fazendo. Então, fazer yoga, fazer tai chi, sem prestar atenção na posição do seu corpo, sem prestar atenção nas sensações que você está tendo, você não vai conseguir os benefícios reais dessas práticas. E por isso que é tão diferente de uma atividade física que a gente faz tradicional. O alongamento, né? Porque o objetivo é diferente, o objetivo é consciência corporal. Aí a Paola falou, tentando fazer meditação com ajuda online. Nesse momento de quarentena, tem muitas coisas online que têm ajudado muito, né? Aliás, quem quiser, eu recomendo o Stephen Little. Passo o Instagram dele depois. Ele faz todo dia, às 8h30 e 4h30, faz meditação tipo mindfulness. E é muito gostoso, ele traz uma paz, ele traz aquela sensação também de você estar com alguém fazendo, né? Isso é um incentivo, é outra coisa que acaba motivando. Na meditação propriamente dita, sempre busco mentalizar um novo eu. Nossa, Lália, você falou uma coisa que é importantíssima. Essa questão de mentalizar, isso é a intenção, tá? Você fazer a meditação, simplesmente tentar não pensar em nada, por exemplo. Por que não dá certo? Primeiro, a gente não para de pensar, tá? Então, esquece, não dá pra ficar sem pensar. A intenção dos seus pensamentos e das sensações que você tem durante a meditação, que te leva ao estado meditativo, isso é, a intenção é o que faz a grande mudança. Então, por isso que existem vários tipos de intenção de meditação, por exemplo. No Mindfulness acaba sendo muito foco no presente. Atenção no presente e ter a sensação de impermanência, de como tudo muda. E quando você está mentalizando, Lália, esse novo eu, é uma forma de você é uma meta, só que é uma meta que vai além daquelas caderninhos que a gente escreve, as metas do ano, né? O que eu vou fazer aí? É uma meta que a gente faz com as nossas sensações. E por que isso é importante? Porque quando a gente usa sensações e emoções, é isso que dá motivação, tá? Então, a motivação, ela não é uma coisa muito racional. A motivação, ela é racional para você direcionar para onde é. Você pensou, eu quero ser um novo eu. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa maior. Então, essa é a sua direção. Isso você foi através do seu raciocínio. Mas o que vai levar você a ter iniciativa? É a emoção que leva você para esse lugar. Então, isso é muito importante, mentalizar o que você busca, né, com a meditação. A Paola falou, iniciei um estudo de constelação familiar e eles também nos ajudam. Também é muito legal essa prática que é a consciência que vai além do individual, né? Quando a gente pensa os nossos comportamentos, eles são muito ligados com a relação que a gente tem com o mundo, com a relação que a gente tem com os outros. A gente não toma as decisões completamente sozinho, né? Na verdade, a gente tem muita influência. A gente tem influência do ambiente, a gente tem influência da família, a gente tem influência da nossa história. E entender a nossa história, honrar aquilo que a gente viveu e entender as pessoas com quem a gente convive, né, também é muito importante.
Ela falou estar presente e consciente, sem dúvida. Sem dúvida, é isso, né? A gente precisa de automático de vez em quando, tá? Então não dá pra falar assim, ah não, eu vou ser uma pessoa iluminada e ficar em todo segundo presente naquilo que eu tô fazendo. Aí você vai ficar meio doido, porque imagina, é como dirigir. Imagina que se a gente tivesse que pensar, que nem quando a gente aprendeu a dirigir, que a gente tinha que pensar, piso na embreagem, solto, piso no outro, troco de marcha, olha ali, olha aqui, né? Isso vai virando automático ao longo do tempo. E o automático, ele é bom para a gente conseguir lidar com outras coisas. Mas viver tudo no automático tira a nossa consciência. E tirando a nossa consciência, tira a nossa capacidade de decisão. De decisão de fazer coisas que estão alinhadas com o que a gente realmente quer. Com aquilo que traz mais significado para a gente. Então, por isso que estar presente o máximo que conseguir, principalmente em momentos importantes. Eu tava conversando com um paciente e ele falou pra mim, nossa, eu tô percebendo, na verdade, vários pacientes que eu tô conversando agora durante a quarentena, eles têm falado pra mim, olha, esse momento de quarentena em que eu tive que desacelerar a vida, em que parou de ter tantas obrigações assim, de trabalho, volta, trânsito, vai pra lá, vai pra cá, e daí de repente você tem o dia inteiro, às vezes até faz um home office, mas como não tem o trajeto do transporte, outras coisas, então às vezes acaba fazendo as coisas com mais calma, ou menos coisa. E esse momento de pausa que as pessoas estão vivendo, e que vários pacientes falaram pra mim, falaram, nossa, eu tô começando a perceber coisas da minha vida que eu nunca tinha pensado. A perceber que eu tava focando só no trabalho, eu não tava dando a atenção necessária para as pessoas da minha família, da minha casa. Ou tem uma paciente que até falou, nossa, eu agora consegui sentir o gosto da comida melhor, porque eu agora como mais devagar e eu como prestando atenção na comida. Olha só que interessante isso. Ela começar a sentir mais as coisas. Isso é consciência. Quando a gente começa a ter mais consciência daquilo que a gente está vivendo no momento, a gente presta atenção nas sensações que a gente tem. E a sensação boa que dá na hora de comer uma comida gostosa, ela acaba se perpetuando mais. Tanto que uma das práticas que a gente tem, por exemplo, é o Mindful Eating, que é praticar a atenção plena no presente enquanto você come. Isso é uma prática que é muito importante, por exemplo, para as pessoas que precisam controlar a dieta, que precisam emagrecer ou alguma coisa nesse sentido. Porque todo mundo sabe, né? Para você emagrecer tem que comer menos, fazer exercício. Tá, mas como que eu vou fazer isso? Na verdade, não foque, né? Aí, ó, você tá falando mentalizar. Não mentaliza de eu tenho que comer menos. Mentaliza que tem que comer melhor, que tem que viver aquele momento da comida. Por quê? Naquele momento que te dá uma intenção e vamos dizer que a intenção de você mentalizar comer de uma forma mais gostosa, de uma forma que você aproveita, né, de uma forma positiva, é muito melhor, né? Você é mais atrativo do que você pensar tenho que comer menos, porque comer menos é uma coisa negativa. E aí tá de novo a dica o que traz a motivação pra gente. A motivação é através de coisas positivas. Então pensar no positivo, pensar o que você pode conseguir de bom com alguma atitude e que essa atitude seja boa para sua saúde, para o seu bem-estar, para sua felicidade. Então,
a intenção que você tem durante as coisas que você faz muda o resultado daquilo que você faz. Aí a Paula falou, nos ajudam a meditar, né, em relação à família, com certeza, é uma coisa que ajuda. E quando vocês pensam em relação a por que vocês querem meditar, qual é o motivo? O que leva vocês a pensarem, eu gostaria de meditar, né? A gente já conversou um pouquinho sobre eu não consigo, né? Mas o que leva vocês, o que vocês buscam? Então, a Laila falou que ela mentaliza um novo eu. Então, o que é um novo eu? O que é o que você imagina, né? Como você se visualiza quando você pensa o resultado que a meditação vai te trazer. Então, a Patrícia falou em relação ao controle de ansiedade. Muito importante, porque as pessoas, assim, todo mundo tá muito agitado, muito ansioso, e a ansiedade alimenta a própria ansiedade, aí tem medo de ter medo, né? Então, parece um ciclo vicioso, né? A Laila falou, tomar consciência de mim mesmo, do meu funcionamento, dos meus sentimentos. Autoconhecimento, né? Olha que legal. Então, pensar o que você busca quando você está meditando. É importante também, porque vai depender o que você vai fazer para conseguir chegar até esse estado. A meditação, como uma forma de consciência, ela é um estado, um meio que a gente vai levar a gente para conseguir chegar num estado que você quer chegar. Então, ela é um meio, mas ela é também um fim por si mesma. Então, a Patrícia falou um exemplo de meio, como, por exemplo, controlar a ansiedade. Então, quando a gente quer controlar a ansiedade, de novo, a gente não dá para simplesmente, tá bom, eu vou controlar a ansiedade, para de ficar ansiosa. Mas para de ficar ansiosa. Para de ficar ansiosa. Aí que a gente vai ficar mais ansioso, né? Então, a gente precisa aprender alguns mecanismos para lidar com essa ansiedade. E quando ela fala tomar consciência de mim mesma, do meu funcionamento, dos meus sentimentos, acaba sendo a forma de meditação de um fim por si só. Porque o autoconhecimento, ele acaba sendo uma forma de nós sermos mais de nós mesmos, né? Aí a Laila falou, antes da meditação, escreva algum comportamento que quer eliminar. Se o comportamento é repetitivo, existe um pensamento, repetição. Por isso, na meditação, mentalizo o meu novo eu. Isso é muito legal, viu, Laila? Nossa, eu acho que você está fazendo um método de meditação que funciona muito. Quando a gente consegue ter muito claro o que a gente vai mentalizar durante a meditação, acaba sendo uma forma de você fazer esse movimento de mudança. Esse movimento de mudança não precisa ser, mas eu não quero mudar nada na minha vida, tá tudo bem. Mas é um movimento de mudança de você ser mais você nessa questão de autoconhecimento. Então, não necessariamente o foco da meditação precisa ser algo ruim. Então, a Laila falou alguma coisa em relação a pensar coisas que ela tá repetindo. Geralmente isso é uma coisa que aparece muito em ansiedade, né? Pensamentos ruminantes. Ficam aquele pensamento que não sai. Então, a gente tentar trabalhar o porquê que ele tá vindo, né? E dar atenção devida para esse pensamento é importante. Porque se a gente não dá atenção, né, ele tá pedindo atenção, né? Se ele tá repetitivo, é porque ele tá falando, por favor, olha pra mim, eu tô aqui por um motivo, me acolhe, né? Então,
Na hora que a gente olha aquele pensamento repetitivo e fala assim, tá bom, vamos lá. Então, você quer atenção? Então, me fala, o que você quer? Aí você escreve o pensamento que você tem, identifica qual é a necessidade que ele está tentando suprir. Necessidade de ser amado, né? De ser reconhecido, de ter uma justiça. Né? Então, ela tem alguma necessidade. Né? E daí, a partir disso, focar a meditação para a intenção positiva. De novo, eu vou lembrar mais uma vez, intenção positiva, tá? Então, não adianta ter foco de eu quero melhorar alguma coisa negativa. Funciona? Tem muita limitação. A melhor prática é quando você foca no positivo. Então, você vê aquilo que tá desconfortável para você, que tá negativo, você pensa um movimento positivo e principalmente um movimento positivo que você pode fazer. Então eu sei que é difícil que às vezes a gente fala, ah, não, mas é porque ele não me ouve. Tá, ele não te ouve, você não pode mudar os outros, você não vai mudar os outros nunca. O que você pode fazer? O movimento aí vai partir de você. Então a intenção que você leva na sua meditação muda isso. Aí a Paola falou, para nós profissionais de saúde, a vivência desse isolamento é diferente quando comparado com nossos familiares, mas em alguns momentos também nos sentimos isolados. Com isso, senti a necessidade de estudar, autoconhecimento. Nossa, Paola, você tá falando em relação a muitos profissionais, tá? A gente sabe que cada um tá passando esse período de isolamento de uma forma diferente. Tem gente que tá num ócio e tem gente que tá num burnout. E tem gente que teve que mudar totalmente a forma de viver, de trabalhar. Isso acaba sendo um momento de reinvenção, né? A gente acaba tendo que se adaptar, a fazer coisas que a gente não estava acostumado antes. Essa necessidade de conhecimento, de estudar, de curiosidade, ela também é uma intenção, tá? Ela é uma intenção de explorar curiosidade, conhecimento. Então, quando a gente tem essa intenção de estudar, de conhecimento, é quando a gente realmente reconhece que a gente não sabe tudo, né? E assim, ninguém sabe tudo. E mesmo se você for especialista no assunto, sempre vai ter alguma coisa que você não vai saber. Então, ter essa posição de intenção de ser um eterno aprendiz, de estar aberto a novos conhecimentos, é uma intenção positiva também. Então, é uma intenção que acaba motivando a gente a fazer algumas práticas ou fazer algumas tarefas que às vezes a gente não fazia direito. E assim, vai experimentando. Tem coisas que não vai funcionar, tem coisas que vai funcionar. Às vezes não era a hora de fazer aquilo daquele jeito, né? Então, o conhecimento acaba sendo assim. E o autoconhecimento não é diferente, tá? Então, quando a gente pensa em estudar, por exemplo, coisas de medicina, né? A gente vai lá e procura os livros de medicina. Aí a gente quer procurar como cozinhar, a gente procura os livros de culinária. E quando a gente quer trabalhar o autoconhecimento, a gente pode buscar as fontes também de formas de autoconhecimento. Então, como se explorar, que perguntas fazer para você mesmo para descobrir novas coisas, né? E aí, o autoconhecimento é como qualquer coisa, não adianta você ficar só lendo, tá? Não adianta ficar só livro, só na teoria. Então, mas eu comprei 10 livros de autoajuda e nada funciona.
Não vai funcionar porque a teoria não funciona em nenhum lugar. O que funciona é a prática, né? Então, o que fez sentido para você das coisas que você já leu e que não precisa ser em livros de autoajuda aí que acaba tendo. A gente tem uma vida plena de experiências, pessoas incríveis que tiveram contato com a gente, influenciaram a gente de diversas formas. E cada uma dessas pessoas e cada um dos ambientes que a gente viveu trouxe alguma coisa pra gente. Que pode ser, às vezes, nem sempre positiva. Na verdade, às vezes pode ter lugares ou pessoas que despertaram coisas meio negativas na gente. Mas essa parte também é autoconhecimento. Essas pessoas, elas também, de certa forma, ajudaram você a se conhecer. Porque mostraram que tem um lado seu que às vezes está ferido, né? Ou às vezes precisa de atenção. E aí, o que de positivo você pode fazer? Aí a Laila falou, tenta mentalizar como seria se eu alcançasse esse novo eu. Essa prática de visualização é uma das formas de praticar meditação. Porque o meditação é um estado de consciência em que você foca. E que a partir disso, sua mente chega em um estado de consciência meditativo. Tá? Você não chega, sua mente que acaba chegando como consequência do exercício que você está fazendo. E o foco pode ser som, pode ser uma parte fisiológica como respiração, pode ser o próprio batimento, né, do coração, pode ser imagens de fora, né, um objeto externo, ou pode ser uma visualização interna. Então, a imaginação também é um tipo de foco. E quando você faz essa visualização direcionando para alguma coisa, como por exemplo esse novo eu, você está direcionando o foco para uma intenção. E esse é o caminho da meditação, né? É direcionar o foco para alguma intenção. Aí o Roberto falou, o que me motiva é a paz que me traz logo depois da meditação. Isso também é outra dica. Quando a gente vai praticar a meditação, tem algumas pessoas que falam assim, eu não tô vendo benefício. Mas a gente precisa medir esse benefício, né? A gente precisa primeiro saber qual que é o benefício que tem, para saber onde procurar. E aí, quando você faz um feedback, né? E principalmente se for um feedback instantâneo, ele é muito mais efetivo. Então, essa é uma dica importante para, principalmente no começo, conseguir alimentar essa iniciativa de meditação, porque os benefícios da meditação, no começo, a gente não consegue ver muito. Aí depois começa a sentir que tem uma diferença enquanto tá meditando. Aí depois começa a sentir a diferença ao longo do dia. E daí, de repente, você começa a perceber que você tá num estado meditativo boa parte do tempo. Só que é que nem tomar banho, é que nem ir na academia. Se você para de fazer a prática, né, como é um exercício da mente, se você para de fazer a prática, os benefícios também vão diminuindo. Por isso que é importante manter. E essa manutenção também acaba sendo muito melhor quando a gente tem algum tipo de feedback. O primeiro feedback mais imediato e que a gente consegue
da meditação são as sensações. E o que é isso? Quando, por exemplo, tá falando, eu não consigo meditar porque eu sou muito agitada. Bom, então, primeira coisa, tem que tentar perceber que o seu corpo está agitado, as sensações do seu corpo agitado. Então, tá com o coração batendo rápido, tá com tremor, tá tenso, né? E aí, uma dica para quem vai fazer meditação e tá agitado, tá ansioso, não vai ser difícil, tá? Não digo não consegue, mas vai ser difícil conseguir fazer uma prática meditativa como, por exemplo, o que a Lália faz de mentalizar, de visualizar. Por quê? Essa prática é muito introspectiva. Então, quando você está muito agitada por dentro, fazer uma prática muito introspectiva, você acaba entrando naquela agitação e isso piora. Então, uma dica para quem vai fazer uma prática meditativa e acha que está agitada, acha que está ansioso, é usar o foco da meditação externo, tá? Então, não usar o foco, às vezes, na respiração. Tem gente que fica ansioso, vai fazer meditação e fica pior, porque começa a focar na respiração, mas a respiração tá rápida e isso acaba piorando. É claro, você começa a entrar em sintonia naquilo. Então, pensa que... Não sei quem já teve isso, né? Eu fico meio nauseada quando eu fico em barco, quando fica balançando. Então, ficar nesse movimento de balanço, pra mim, é uma coisa que me enjoa. E aí, o que falaram pra eu fazer? Olha no horizonte, ou olha num ponto fixo. Por quê? Quando o seu olho foca em um lugar que tá fixo, como a sua visão é uma das sensações, os sentidos que você tem, você, pelo menos com a sua visão, você mostra o como não está balançando e está parado. E aí o seu corpo começa a pensar, bom, não estamos balançando tanto assim, não precisa ficar nauseada. Na meditação é a mesma coisa. Então, se você está muito agitado e você focar em coisas em você que estão agitadas, isso vai te deixar mais agitado. Então, a melhor dica que eu tenho para quem quer começar a meditar e não consegue porque fica muito agitado, muda o foco, tá? Então, lembra, é um estado de consciência orientado por um foco. E que através da intenção que você tem com aquilo, dita qual o benefício que você vai ter, tá? Então, se você tá agitado, você pode focar em alguma coisa externa. Pode ser uma imagem. Então, tem vários, por exemplo, aplicativos que usam figuras que ficam, às vezes, fazendo um movimento e traz tranquilidade. Você pode focar em uma imagem de uma paisagem bonita, por exemplo, que traz sensação de bem-estar. É claro que tem que lembrar que esse foco e esse objeto, essa imagem, precisa ser alguma coisa positiva, né? Senão só vai alimentar a coisa negativa. Então, uma imagem gostosa, né? De uma natureza, de animais. Ou pega na sua casa mesmo. A gente, às vezes, tem umas plantinhas que a gente, de vez em quando, rega, de vez em quando não lembra de regar, né? Você ficar com o foco, por exemplo, na planta, que é um organismo vivo, né? Então, quanto mais você conseguir trazer um foco para alguma coisa que é positiva e que te dá uma sensação de estar vivo, de leveza, acaba ajudando. Então, tenta escolher alguma coisa aí na sua casa, Patrícia, que talvez te deixe mais leve, tranquila, e daí você pode focar nessa coisa, né? O que você vai fazer? Simplesmente ficar um momento
sem interferências, né? Então desliga o celular, desliga tudo. E aí fica olhando com foco naquela coisa, né? Então, por exemplo, na imagem. E, de novo, a gente tem o foco e a gente tem que ter a intenção, tá? Então, são os ingredientes aí da meditação. Então, a sua intenção tem que vir de onde que você quer chegar. Então, se é ansiedade, então pensa na intenção de calma ou de acolhimento. Eu prefiro, quando tá ansioso, a gente precisa ter 2 movimentos, tá? Porque, de novo, se a gente vê uma criança agitada, a gente simplesmente fala, calma, calma. Se você tá nervoso e alguém fala calma pra você, o que você vai falar? Calma que nada, né? Então, o primeiro movimento que eu sugiro quando você quer fazer a meditação e é pra tentar melhorar uma coisa desconfortável e negativa, é usar o movimento de acolhimento, tá? Então, imagina que a intenção é você se cuidar, se abraçar, se amar, tá? Então, é uma intenção de compaixão. A compaixão, ela é uma coisa que ela reconhece o sofrimento e acolhe com bondade, tá? Então, quando tem alguma coisa negativa, eu sugiro intenção de compaixão. Então, compaixão, 2 movimentos. Você observa que tem a coisa negativa, acolhe e faz uma bondade. Tá? Então, acolhe e faz a bondade. Então, a intenção de compaixão, por exemplo, diante da ansiedade, é reconhecer que você está com agitação, saber que isso é normal diante de momentos em que a gente tem muitas incertezas, em que a gente tem insegurança, e a partir disso ter essa intenção de bondade, tá? Então, de que esse momento que você está separando para você fazer essa prática, né, e que eu falo prática contemplativa, esse tipo que eu falei, que traz o movimento no olhar no presente, né, de ter um foco, ele acaba ajudando a acolher esse sentimento de ansiedade. Aí a Laila falou, a intenção é fazer novas sinapses neurológicas para que meu novo eu vire um hábito. A gente sabe que a meditação é comprovado em vários estudos científicos em relação à parte de conexão da parte de sinapses. Aí eu vou desligar porque o meu aspirador ligou sozinho, não sei porquê. Pronto. Quando a gente fica falando, as coisas ficam fazendo sozinho. O meu aspirador resolveu ter a intenção. Ele se motivou tanto aqui no meio dessa live que ele falou, não, eu vou limpar, eu tenho a intenção de limpar. Tá bom, então, né? Bom, a gente estava falando das sinapses neurológicas, né? Quando a gente faz meditação, o processo que acontece é que a gente liga partes do cérebro que a gente não consegue ter essa comunicação, né? A comunicação é através de sinapses. Sinapses é a comunicação entre um neurônio e o outro, que tem aí através de substâncias, neurotransmissores e tal. E quando você faz a meditação, você acaba aumentando a plasticidade neural. O que é isso? É essa capacidade de funcionamento do cérebro
e que a gente cria novas conexões entre os neurônios. Então, imagina que você passou por uma situação em que, você era criança e o amiguinho foi lá te chamou de feio, né? Aí você começa a chorar. E aí o que acontece? Você ficou triste. Por que você ficou triste? Você teve uma emoção de tristeza porque você não foi recebido, na verdade, você teve um comportamento em que o seu amiguinho, que você gostava, e ele demonstrou que não gostava de você. Então, você não se sentiu amado. Então, isso é uma emoção. Só que se você não processa aquilo, o que quer dizer processar? Se ele só fica na parte emocional do cérebro e você não consegue conectar essa emoção com a sua parte racional, com a sua parte sensorial do corpo, né? E que você não consegue relacionar essas partes, aquilo fica preso dentro de você. E isso que acaba causando muito daqueles pensamentos ruminantes e aqueles comportamentos padrão que a gente, nossa, eu sempre erro a mesma coisa, sempre, nossa, mas eu não aprendo, eu já vi que isso daí dá errado. E por que a gente faz isso? Né? Porque a gente não conseguiu fazer as conexões necessárias no cérebro para conseguir transformar aquela emoção em alguma coisa que você consegue entender com a parte corporal, né, sensorial, e com a parte de racional, né, de lógica, né? Então, acho que é muito importante esse movimento que vocês estão falando. Quando a gente pensa em meditar, não adianta ficar pensando só o que você vai querer de benefício, mas qual o movimento que você vai ter que fazer coisas positivas, tá? Então, a gente falou aqui que meditação pode ser feita de movimento ou pode ser feito parado. Pode ser uma coisa que você pode ter vários focos, né? Que você pode ter foco de imagem, ou pode ter foco de som, pode ter foco em algum objeto ou alguma função como respiração ou fluxo de pensamento, né? E que a meditação, ela é o estado que te leva a partir disso. E para você conseguir chegar nesse estado, você precisa de uma intenção. E se a intenção precisa ser positiva, porque com feedback positivo é que a gente consegue alimentar um hábito. Feedback negativo a gente foge. E aí eu queria sugerir uma prática para vocês. Quem topar pode fazer agora. Se vocês acharem que faz sentido, aí conta aí nos comentários para mim. A gente já viu que tem várias pessoas que fazem várias meditações diferentes, então não tem uma receita única para todo mundo, tá? Não dá para falar que, olha, vai fazer de um jeito, vai fazer de outro, vai depender muito do qual que é a intenção que você tem, o que faz bem para você, o que você se sente bem. Então é importante pegar coisas que você se sinta mais confortável fazendo, né? Então tem gente que fala que é muito difícil ficar parado, então vai fazer uma prática meditativa que tem movimento, que pode ser o tai chi, que pode ser, por exemplo, o yoga, mas pode ser simplesmente caminhar, tá? Pode ser simplesmente ficar presente enquanto você está fazendo uma atividade. Uma prática bem simples que aumenta o relaxamento, porque ele acaba ativando o sistema nervoso relacionado com o relaxamento, que é o sistema nervoso parasimpático. E que ele acaba também trazendo um foco, um pouco de movimento, não ficando exatamente parado. É a respiração, tá? Então, a respiração é um foco que acaba sendo muito útil.
E quando você faz a respiração abdominal, isso é, quando você puxa o ar e a barriga cresce, você aumenta aí o seu relaxamento. E se você, durante essa prática, fazer um foco de se cuidar, se amar, se gostar, acaba também trazendo a intenção de bondade para fazer alguma coisa que faz bem para você. Então, aí, nesses últimos minutinhos, eu queria sugerir para vocês, para a gente fazer uma prática juntos, tá bom? Vocês topam fazer uma prática agora de respiração abdominal com intenção positiva? Pode ser? Aí vocês podem aí se acomodar num lugar que vocês fiquem mais confortáveis, tá? Pode ser sentado. De preferência, se conseguir com os pés no chão, tá? Tentar deixar a coluna reta, tá? Então, levanta aqui os ombros. Pensa que é como se tivesse um fiozinho puxando você para ficar com a cabeça mais ereta. E aí, pode colocar uma mão no peito e a outra mão na barriga. E agora, comece a prestar atenção na sua respiração. Inicialmente, sem mudar a sua respiração. Só presta atenção. Aonde que você está percebendo que está se mexendo mais? É a sua mão que está no peito ou a sua mão que está na barriga? E agora, comece a fazer uma respiração mais confortável, tá? Então lembra da gentileza, sempre seja gentil com você. Puxa a barriga lá para frente quando você puxar o ar. E na hora de soltar, coloca a barriga lá para trás. Olha, faça isso devagar. Um jeito que você fique mais confortável. Se tiver dando algum desconforto, não force. Tente voltar para o seu ritmo de respiração habitual. Na hora de inspirar, puxe para frente e mentalize como esse movimento de acolhimento, como você tivesse se abraçando. Inspire, coloque a barriga lá para frente e veja como você consegue trazer a bondade para dentro de você quando você inspira. E expire devagar, coloca a barriga lá para trás e veja como você consegue passar essa bondade para todo mundo. Inspire devagar e sinta o amor, a paz, a bondade que você faz com você mesmo. E expira e leva essa bondade para todo mundo do mundo. Então, essa é uma prática rápida. Você pode fazer com o olho fechado, se você quiser. Você pode fazer com o olho aberto. Você pode fazer por 1 minuto, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. E aí, fica a dica para vocês dessa prática, para vocês fazerem uma meditação que é o foco e a intenção boa, positiva, que aquilo pode trazer para vocês.
Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal!